Estamos iniciando mais um podcast pela nossa Superi Telecom, TV a cabo, canal 20. E hoje nós temos o prazer e a honra de receber a doutora Érica Prata Campos. Isso. Nossa grande geriatra. Tudo bem, Érica? Toninho, Toninho, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. A gente que agradece, Érica. Ô, Érica, eu sou de um tempo antigo e que só existia meia dúzia de médicos em Valadares, entendeu? Eram clínicos gerais. Depois apareceram oftalmologistas, a coisa foi crescendo. A geriatria tem quanto tempo? É recente, né? Não sei te precisar exatamente quanto tempo, mas é uma especialidade que vem crescendo muito no país. A gente ainda tem uma carência de geriatras. Mas eu posso te dizer que talvez de uns 30 anos para cá, iniciaram os primeiros geriatras, mas é agora que a gente vê esse movimento do conhecimento do envelhecer, as pessoas com a expectativa de vida vai aumentando, os problemas decorrentes da idade, a possibilidade de envelhecer melhor, e aí vai tendo a necessidade de procurar o geriatra. Por que está crescendo tanto assim? O povo está querendo ficar mais velho? Acho que querer ninguém quer, né? Mas eu falo com todos os meus pacientes que envelhecer é um privilégio e é muito bom querer envelhecer, porque o contrário é morrer jovem. A gente não tem essa opção de viver sem envelhecer, né, Toninho? Então, querer envelhecer, eu acho que é nobre. Eu quero envelhecer e a gente tem que tentar fazer a opção por envelhecer bem. Daí vem a necessidade de ter um geriatra para chamar de seu, para ter esse aconselhamento, esse cuidado com a saúde desde as idades mais jovens, porque a gente sabe que tudo começa com a prevenção. Érica, são os sintomas que a pessoa começa a ter que é importante procurar um geriatra? Então, o geriatra é o médico que cuida do envelhecimento e não necessariamente apenas das pessoas idosas. Então, o geriatra vai entrar na vida do paciente no momento onde que ele começa a envelhecer. E essa é a pergunta de milhões. E quando eu começo a envelhecer, né? A gente sabe que tem transformações fisiológicas com o envelhecimento e a gente tem um pico de massa óssea, de massa muscular, de jovialidade aos 30 anos, vamos dizer assim. E dos 30 aos 40 a gente começa a observar algumas perdas. Então a gente começa a perder força, perder músculos. A mulher tem um divisor de águas que é na menopausa, em torno aí de 45, 55 anos, a depender de cada uma. E pós-menopausa, as mulheres sentem ainda mais esse processo de envelhecimento. Então, somos idosos a partir de 60 anos. Eu brinco que a partir de 60 anos você pode... 60 anos? No Brasil, né, em países ainda em desenvolvimento, é considerado idoso a partir de 60 anos. Em países já desenvolvidos, a partir de 65. Mas a gente procura o geriatra um pouquinho antes, para que a gente já comece a envelhecer bem. Então, se eu falo para você que a partir dos 40 anos a gente começa a ter um declínio dessa força... Então, eu estou meio atrasado. Já estamos na hora, mas olha, a gente tem uma frase na geriatria que eu gosto muito, que é nunca é cedo e nunca é tarde demais. E isso foi o slogan da campanha de prevenção do Alzheimer de 2 anos atrás, porque sempre dá tempo. Então, é como se eu atendesse hoje um paciente com 80 e vislumbrasse mais pelo menos 20 anos de vida. Por que não querer chegar aos 100? Então, se eu atendo um de 70, eu trabalho com mais 30 anos, com 80, mais 20 anos. Então, eu convenço os meus pacientes que nunca achem que não tem mais nada a se fazer. Tem. Quando você pensa, eu já envelheci, eu já cheguei no meu topo do envelhecimento, não, ainda dá tempo da gente recomeçar, cuidar e colher os frutos um pouquinho ali na frente. Meu projeto de vida é 104 anos. Vamos junto, eu tenho o Seu Divino. O Seu Divino, eu tenho um paciente que é muito querido, eu já acompanho ele há mais tempo, antes dele fazer 100 anos. E ele, dia 19 de outubro, vai fazer 105. E ele... 105 anos? 5 anos. E com a cabeça ótima, torcedor nato do Cruzeiro, e eu sou atleticana, então ele implica comigo, assim, horrores, sabe tudo de futebol. Se ele fosse atleticano como nós, entendeu? Seria mais feliz. Seria. Ou não, né? Nossa, mãe. Mas assim, e o Seu Divino, em fevereiro, teve em Aparecida do Norte, pagando promessa.
aos 104 anos. Então, assim, viver é incrível. A gente não sabe... Mas ele é lúcido? Ele é lúcido, ele tem uma hipoacuidade auditiva, né? Ele usa prótese no ouvido. A maior dificuldade dele é realmente de comunicar devido à audição. Mas, para quem conversa com ele, com paciência, ele é uma pessoa sábia, ele é bem agradável e lúcido. A cabeça dele está muito boa. Mas, assim, quais são, assim, os sintomas iniciais, assim, da pessoa estar precisando de um apoio? De um apoio, né? Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar com prevenção, nós vamos buscar um envelhecimento bem-sucedido. Sendo assim, com 50 anos ou um pouquinho antes, eu já posso procurar um geriatra para fazer uma avaliação anual, para fazer uma programação de um envelhecimento saudável, ativo, fazer o famoso check-up. Mas vamos pensar, então, nas pessoas que já são idosas, né? Então, assim, você observar que você está tendo fraqueza, falta de energia, ou está precisando ir num médico A, B, C. Então, a medicina hoje fala, doutora Érica, eu precisei ir no cardiologista para fazer um check-up, num dermatologista porque minha pele está ressecada, eu estou tendo uma coceira, no ortopedista por conta de dor, fui também no neurologista porque eu sinto dor de cabeça de vez em quando e tenho insônia, e aí eu achei que eu estava um pouco sem memória, e aí começam a ter várias queixas. Então, será que é necessário a gente procurar tantos médicos? Às vezes o que você precisa é de um médico, à moda antiga, que te veja como um todo. A medicina na geriatria, ela é holística. Ela sempre vai te ver como um todo. E nunca pensando só na saúde física. A gente fala que a saúde verdadeira não é somente a ausência de doença, é a completa sensação de bem-estar. Então, quando eu atendo o Toninho, eu preciso sim saber todas as suas comorbidades, todos os problemas de saúde que o senhor teve até aqui, a lista de medicamentos que o senhor usa. Aí a gente vai cuidar da saúde física. Mas eu preciso ir além. O senhor está bem? Está se sentindo bem disposto? Como é que está o seu sono? Você está feliz? Você está tendo prazer em viver? Qual que é o seu propósito de vida? Eu preciso te ajudar a encontrar esse propósito de vida, a enxergar esse prazer de viver para que você... Tem pouco de psicologia. Totalmente, totalmente. E o que eu mais gosto de fazer é que o paciente encontre uma razão de viver, um propósito de vida e que tenha alegria em se cuidar. Porque o autocuidado, o autoamor é uma coisa que a gente negligencia muito, né? Essa seria a diferença entre geriatria e gerontologia? A gerontologia é a área do estudo do envelhecimento. A geriatria já é a parte médica. É o médico que vai atender o paciente idoso e que vai cuidar do envelhecimento. Então, a gente tem vários profissionais na área da gerontologia. Então, eu tenho os psicólogos, que são gerontólogos, dentistas, que são gerontólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, enfim. Todo mundo que está ali atuando, estudando envelhecimento, atuando com idosos, são gerontólogos, mas o geriatra é o médico que vai prestar esse cuidado ao idoso. Eu costumo dizer, entendeu? Devo chamar você de Érica. É, Érica mesmo. Me conhece desde criança, conhece meus pais, né, Nininha, Toninho? Prata. Ô, Érica, eu costumo dizer o seguinte, que a pessoa tem que cuidar da árvore, mas não pode esquecer da floresta, né? Sim. Não é isso? Sim, mas de nada também a gente tem que pensar no coletivo, né? É algo que eu vou falar com o senhor por mim, assim. A gente tem visto muito o mundo exterior, a gente tem cuidado muito do nosso trabalho, pensado em todos os nossos papéis na sociedade, na parte laborativa, enquanto pais, né, quanto filhos, a gente faz tudo por eles, pela sociedade, pelo trabalho, pelos amigos, mas a gente tem se autonegligenciado no sentido de eu estou cuidando dessa máquina, eu estou pondo ela para produzir. Às vezes a gente coloca o nosso corpo, a nossa rotina em rotação máxima, mas a gente tem se cuidado para que a gente possa ter saúde de ir lá na frente. Esse chamado eu faço especialmente para os homens, né? As mulheres hoje procuram muito mais o atendimento médico, o cuidado com a saúde. Então, no meu consultório, eu tenho 70% dos pacientes mulheres contra 30% dos homens. E a maioria dos homens que vão ao geriatra tem mudado, tem ficado bem feliz. Homens estão procurando esse autocuidado, esse cuidar da saúde como um todo, mas ainda
quando a filha leva, a esposa leva. Então, o chamado para prevenção é que, se cuidando, a gente vai conseguir produzir mais, a gente vai conseguir servir mais. Então, não adianta eu fazer tudo para o outro se eu não fizer para mim, porque em algum momento esse corpo não aguenta, essa mente não aguenta. Então, a gente está tendo muita ansiedade, depressão, insônia. Se a gente não cuidar da saúde mental, esse carro pifa, lá na frente não vai, né, Toninho? Então, de qualquer maneira, não tem como. Eu preciso me amar, me cuidar, em primeiro lugar, para que eu consiga ser essa Érica, esse Toninho de tantos papéis, também para quem a gente ama, para a sociedade. Érica, eu tive dando uma olhada nas estatísticas da Organização Mundial de Saúde, que recomenda que cada 12 mil habitantes tem um geriatra. É onde eu disse para o senhor que está faltando. Está faltando. Né? Então é o seguinte, eu fiz uma conta rápida. Nós precisaríamos aqui em Valadares de ter no mínimo 24, 25. Geriatras. Tem espaço para muita gente. São quantos geriatras aqui? Tem chegado. Eu não posso te dizer quantos, porque tem muita gente que atua na área da geriatria e que às vezes a gente ainda não tem conhecimento. Quando eu cheguei, tinha a Mônica, né, ali, de uma querida, excelente profissional. Mas depois que eu vim, veio chegando outros geriatras. Tem uma turma boa aí, tá? Que eu respeito, compartilho de opiniões, somos amigos e que tem um campo enorme aqui em Valadares, né? Então, não só Valadares, Brasil, mundo, estamos envelhecendo, a expectativa de vida está aumentando. Então, quem atua na geriatria, que faz um trabalho legal, vai ter um espaço gigante, né? Para os médicos que estão formando aí, é uma área boa. Eu fiquei impressionado, entendeu, Érica? Também, eu sou meio estudioso, eu sou economista, entendeu? Então, eu vejo muita questão dos números, entendeu? E eu estava dando uma estudada. A expectativa de vida do brasileiro em 1940 era de 45 anos. Hoje é de 73 anos. E vai aumentando, né? E está aumentando cada vez mais. E para 2050 é 83 anos. E às vezes a cabeça da gente não acompanha. Então, na sua geração, era muito comum o senhor jovem enxergar uma pessoa de 60, 70 anos como um vovozinho, uma vovozinha, uma pessoa muito idosa. Onde viver 70 anos, quando o senhor era bem jovem, a pessoa estava no lucro. É onde eu atendo os meus pacientes de 70 e 80 e falo, a realidade mudou. Então, hoje, de 70 anos, 80 anos, eu recebo pacientes muito robustos, lúcidos, trabalhando. Então, quando eu conversei... É o meu caso. É o seu caso. Quando eu conversei com o senhor, antes da gente começar o podcast... Falei, Toninho, eu não tenho te visto, correria, trabalhando muito. Então, eu não estou falando com um velho, eu estou falando com um idoso, jovem, robusto, que ainda tem força de trabalho e lucidez. Então, mudou muito a realidade dos idosos de hoje para os idosos de 60 anos atrás. A minha avó, quando morreu, ela tinha 68 anos. Era uma velha, entendeu? Não é? E hoje as mulheres com 68 anos estão maravilhosas, né? Tão lindas, bem cuidadas. Minha esposa tem 75 anos. E linda. É um broto. É um broto. Ela não pode escutar isso, porque ela vai ficar muito... Mas é exatamente assim, as mulheres e os homens também, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que está melhorando tanto a expectativa de vida? Só então, curiosidade. Sim, eu acho que hoje a gente tem muito mais recurso, a gente tem as vacinas, então a gente diminuiu muito aquela mortalidade infantil. Hoje eu atendo os meus pacientes, quando eu vou buscar saber das histórias, são idosos que perderam 4, 5 filhos, criança. Naquela época não tinha vacina. Né? Então, a vacina protege muito a gente para que a gente envelheça melhor. A medicina evolui, os medicamentos vão se tornando cada vez mais eficazes, trazendo benefícios, proteção cardiovascular, renal. Então, com o avanço da medicina, a gente vai melhorando a expectativa de vida por trazer tratamentos e prevenção desde a idade mais jovem, né? Desde a infância mesmo. Eu acho que um grande divisor de água, sem dúvida, foi a vacina. Agora, deixa eu te perguntar. Naturalmente, está melhorando muito, né, a questão dos recursos. Existe alguma política pública assim, para o idoso? Então, essa parte da gerontologia que a gente conversou... Não é que seja caro,
nem todo mundo tem acesso, né? Bom mas geriatra. Isso, o país, né? O Brasil é um país em desenvolvimento. Então, a gente ainda tem que melhorar muito essa parte de saúde pública, porque nós estamos tendo uma taxa de natalidade, de nascimento cada vez menor. As pessoas estão tendo menos filhos. E essa população está envelhecendo. Então, aquela pirâmide que era muita criança, muito jovem e pouco idoso, ela está se transformando. Então, está virando uma pirâmide invertida, que a gente chama. Então, a população de idosos vai ser muito grande nos próximos 30, 50 anos. E o país, se não acompanhar, não der condição para que esse idoso envelheça bem com saúde, a conta não fecha. Então, não é vantagem a gente ter muitos idosos. A vantagem é que a gente tenha muitos idosos com boa saúde. E não é o que está acontecendo no nosso país. Então, a gente está tendo muitos idosos com quadros demenciais, com sequelas de situações cardiovasculares, infarto, AVC. E aí são pessoas idosas, porém doentes. Né? Então, a gente precisa... Muito ruim. A gente precisa investir em saúde pública, investir em prevenção. Esse mês de setembro, dia 21 de setembro, é o Dia da Conscientização da Prevenção de Alzheimer, por exemplo, onde a gente mostra por estatística, por resultado de estudos, que o Alzheimer poderia ser evitado em 50% dos casos. Só que isso, a gente só começa a ter os primeiros sintomas de Alzheimer, por exemplo, 20 anos depois que a doença começa de forma celular a acontecer no seu cérebro. Então, não adianta, são bons hábitos de vida, é a prevenção, é o cuidado lá atrás. Então, quando a gente está com 40, 50 anos, é a hora de não mais negligenciar o autocuidado para que a gente possa envelhecer bem e que a gente possa ter uma alta expectativa de vida, porém com qualidade, com saúde e não com doença, com limitação. Você falou em Alzheimer. Quais são as outras doenças assim, mais comuns no idoso? O que mais tira, né? O que piora a qualidade de vida dos idosos, né? Envelhecer bem é envelhecer com autonomia e independência. Então, o que tira a independência do idoso é tudo aquilo que piora a sua mobilidade, a sua condição de ir e vir, a sua força. E o que tira a lucidez são os quadros demenciais, as sequelas de AVC. Então, são as pernas e a cabeça. Exatamente. Então, eu falo que para o idoso envelhecer bem, a gente tem que controlar todos os fatores de riscos vasculares, a gente tem que manter corpo e mente em atividade, ter reserva cognitiva para tentar ter essa lucidez e cuidar da saúde física, porque também eu atendo pacientes no meu consultório extremamente lúcidas, mas que estão tão sedentárias, com osteoartrose, sobrepeso e que não mais conseguem andar sozinha, risco de queda, precisa de alguém para auxiliar no banho. Então, também não tá, apesar de estar lúcida, ela não envelheceu como ela gostaria, porque ela depende das pessoas para levantar do sofá, para tomar um banho, porque essa dependência ela é física, ela é motora, mas tira a qualidade de vida também. E tudo aquilo que altera a sua lucidez. Alzheimer, demência vascular, sequelas de AVC. Então, a gente precisa, os outros casos de demências que são um poucos mais raros, então a gente precisa focar no que a gente quer lá na frente, que é a independência e a autonomia. E todas as doenças que nos afetam esse desfecho que é o favorável, a gente controlar desde a idade mais jovem. Então, é perna, cabeça... Perna, cabeça. Coração. Perna, cabeça e coração. Coração. É por aí mesmo, né? E no que a gente controla os fatores de riscos cardiovasculares, a gente previne muita doença. Né? E bebida, fumo, essas coisas. Aí são os hábitos de vida, né, Toninho? Então, assim, cigarro de jeito nenhum. Então, a gente é realmente muito contra o tabagismo. Eu sempre vou estimular meus pacientes a parar de fumar. É claro que tem processos que são lentos e o médico não tem que julgar, não tem que falar para de fumar, só depende de você. A gente sabe que todo tipo de vício requer um auxílio médico e, às vezes, até medicamentoso. Mas eu sempre vou pedir para o meu paciente se esforçar um pouquinho e cada vez mais e sempre a parar de fumar, porque o cigarro só tem malefício. Em relação ao álcool, não tem nenhuma dose de álcool que seja segura para você estimular o seu paciente a beber. Mas aquele paciente que bebe em pequena quantidade, socialmente, com autocontrole, não é isso que vai trazer malefício também. A gente sempre atenta para o exagero, o volume, a frequência, né? Então, o etilismo numa dose bem leve é seguro para quem já tem o hábito, o autocontrole, mas o médico não vai orientar o paciente a beber.
né? E atividade física, alimentação saudável. Então, apesar de não ter vacina, saneamento básico, muito cuidado com a saúde lá atrás. Por que tem idosos que vivem hoje mais de 100 anos? A vida ativa, a alimentação in natura. Então, o alimento multiprocessado também é um fator de risco gigante para os quadros demenciais. Eu estava vendo aqui a estatística do Japão. A expectativa de vida lá é 87 anos. Eles têm uma alimentação muito saudável, né? Então, a base de frutos do mar, hortaliças, azeites, a famosa dieta do Mediterrâneo. Então, você não encontra com frequência um japonês obeso. Eles são sempre muito ativos fisicamente, flexíveis, magros e alimentam muito bem. Eu li há pouco tempo que o japonês, ele, se tiver com fome, ele come só a metade da... É um hábito de nunca comer para ficar totalmente satisfeito, né? E tem essa questão mesmo, uma das teorias do envelhecimento é a pessoa comer menos, né? É o seu metabolismo, o seu corpo funcionar com menos demanda calórica, e isso é uma estratégia, né? Não é, eles fazem muito jejum, mas um jejum orientado, tem aquela prática da espiritualidade, da religiosidade deles, da meditação, então... eu falo que a gente tem que aprender muito com os orientais, né? A expectativa de vida tão diferente em relação ao Ocidente, que, né, muitos obesos, as pessoas muito estressadas e alimentando mal, fast food. Então, a gente precisa ver na balança quem está saindo na frente, aprender com alguns hábitos dos orientais. O Japão e a China, esses países todos têm expectativa de vida mais alta, né? É isso aí, Érica. Nós estamos aqui com a doutora Érica Prata. Érica Prata. Nossa, pediatra geriatra. Não é tão diferente não, viu? Os dois extremos, em algum momento, né? Eu falo que se o mundo fosse feito só de idosos e de crianças, a gente ia ser mais feliz, né? Eu amo idoso, eu acho que o idoso tem uma sabedoria acumulada, uma experiência de vida que é fantástica. O que está faltando, assim? A gente vê muita... Falando em Valadares, naturalmente, né? Você vê muita assim, preocupação com políticas de saúde pública, de questão da criança, mas se vê muito pouco sobre o idoso, né? Mas a estatística está aí, sabe, Toninho? Então, assim, é um chamado, é um apelo para a saúde pública para que tenha esse olhar para o idoso. A começar pela força de trabalho. Se a gente está dizendo que a expectativa de vida está só aumentando e que hoje eu tenho pacientes de 60, 70 anos, a principal força de trabalho vão ser de pacientes idosos que aposentaram e que ainda estão muito bem fisicamente, cognitivamente, lúcidos, experientes, com sabedoria, com responsabilidade. Então, a gente já tem visto, né, pessoas com a cabecinha branca voltando para o campo de trabalho. Essa vai ser uma realidade. A gente precisa, então, daqui uns dias, hoje, a mãe às vezes não consegue trabalhar porque não tem uma criança, uma vaga na creche para deixar o seu filho. Então, eu sou dessa época onde existia uma preocupação de ter uma creche para que a mãe conseguisse trabalhar. Vai mudar. As pessoas estão tendo pouco filhos e muitas vezes estão tendo pet. Então, daqui a pouco, as pessoas jovens vão precisar ter alguém para cuidar dos pais idosos para que ela possa trabalhar. Então, a gente está tendo uma população envelhecendo e vão faltar cuidadores para essa quantidade de idosos. Então, eu acho que é um chamado para a saúde pública, né, para o governo que invista mais em programação voltada para pacientes idosos, porque essa vai ser a realidade em um curto espaço de tempo. Acho que em 30 anos a gente já vai demandar como se fosse uma creche, né, um residencial sênior, um local onde o idoso passa a conviver, a ter estimulação física, cognitiva, interação social e que a família fique tranquila, que aquele idoso está tendo todo aquele suporte, e por que não governamental, para que a pessoa possa direcionar a vida e trabalhar, enfim. A gente vê casos, né? Vou citar o caso da Unimed, né? Você vê que é a própria Unimed, com a casa do idoso, né?
A casa é fantástica. Casa do idoso, que chama, né? É a casa da Unimed, mesmo, né? É. Fantástica. Ali eles fazem realmente um trabalho de prevenção. Eles tentam porque acompanhar... vai ficar mais barato para eles. Isso, né? eles acompanham esse idoso de forma preventiva para evitar a hospitalização. E esse é um raciocínio inteligente, né? Se eu dou uma assistência para esse idoso e proponho saúde, proponho a reabilitação, esse idoso vai descompensar com menor frequência, ele está tendo assistência ali na rede, na atenção primária, para que evite a hospitalização. É o raciocínio, né, inteligente da prevenção. Ô, Érica, em 1940, né? 1940, né? A expectativa de vida era 45 anos. Hoje é 73 anos. Em 2050 é 81 anos. Onde é que vai chegar isso? Em 2050, 81 anos. Acho que 2050, 30% da população serão de idosos. Né? Então, assim, é uma parte muito grande, é uma fatia muito grande, né, da população. Então, a população está envelhecendo e a gente vai precisar atender a esses idosos, né, em todos os quesitos. Deixa eu te falar, a sua vivência, o homem vai chegar até quantos anos? Então, essa é uma dúvida mesmo, né? A gente não tem essa resposta, mas hoje em dia a expectativa de vida máxima conhecida e esperada é 118, 120 anos. 120 anos. Mas a gente não sabe até onde isso vai parar, né? Aí vem a ciência, a tecnologia. Quem sabe nossos netos, né, terão aí pessoas com 150 anos, já pensou? Ia ser uma alegria, mas hoje é esse máximo aí, né? Mas nem nós médicos, nem nós geriatras sabemos aonde isso vai parar. Será que vamos descobrir a fonte da juventude? Será que nós vamos ter algum medicamento que retarda o envelhecimento? Eu, particularmente, não acredito nessa teoria. Eu acho que vai ser esforço. Quanto mais hábito de vida saudável, quanto mais a gente se esforçar, porque, para mim, é uma verdade absoluta a lei da ação e reação, do plantio e da colheita. Então, né, indo para um lado que não é ciência, não é geriatria, mas pela espiritualidade, eu acredito que Deus vai dar inteligência ao homem, dele fazer a parte dele e colher os frutos. E não acho que vai ser algo que você vai adquirir ou comprar no balcão de uma farmácia. Entende? Érica, eu li há pouco tempo um livro, se não me engano, chama-se Homo Deus. E o autor fala sobre isso, dizendo que em 2021 e tanto, o homem não vai morrer. E vai virar... E vai ter... Highlander, lembra o Highlander no filme? Ele, com tanta tecnologia, entendeu? Ele vai achar que é Deus. Aí nossas próximas gerações vão estar aqui para ver, né, Toninho? Realmente são muitas as hipóteses, né? E muito estudo, muito cientista querendo achar, né, o medicamento ou a vacina contra o envelhecimento. Então, hoje não existe terapia anti-aging. Mas você quando você ouvir esse termo, o senhor ouvir esse termo anti-aging, suspeita porque é algo que não faz muito sentido. A gente ainda não tem uma terapia anti-envelhecimento cientificamente comprovada. Então, tudo que é anti-aging... Não sei se você sabe, eu li há pouco tempo isso aí, não sei se também é verdade ou mentira, que esses big milionários, Bill Gates da vida, estão investindo pesadamente. Sim, quem não quer, né? E que eles consigam se beneficiar em vida, né? Mas tudo ainda não passa de hipóteses, né? Não tem nada verdadeiramente cientificamente comprovado. Mas a indústria farmacêutica ela é gigante. Então, o que não falta é propaganda de polivitamínicos, antioxidantes e... Enfim, né? A gente é vítima desse bombardeio aí o tempo inteiro. Quando nós, geriatras, que atuamos
baseado, né, com a conduta sempre baseada em ciência, a gente sabe que sem hábito de vida saudável nada acontece. Então, você pode tomar 15 cápsulas de vitaminas, de todos os antioxidantes, Q10, DEA e por aí afora, e que se você não fizer uma alimentação saudável, uma atividade física, não cuidar da interação social, da conexão com pessoas, contato com a natureza, nada acontece. Então... Ô, Érica, fazer uma consulta. Sim, um prazer. Qual a atividade física que você sugere? Isso é uma pergunta excelente, porque quando somos jovens, qualquer exercício resolve. Então, quando eu era mais nova, eu falo que a academia é uma coisa muito atual. Eu entendo perfeitamente a resistência que os idosos e os pacientes de meia idade oferecem para iniciar uma atividade física, porque não é da nossa geração e nem da minha a academia. Então, quando eu tinha 15, 16 anos, eu fazia balé, natação, era esporte. A gente não tinha academia em Valadares há 30 anos atrás. Eu não me lembro. Então, era exercício com o próprio corpo. Isso é uma coisa recente, porque os estudos mostrando o benefício da atividade física são inúmeros. Então, o idoso é o que mais precisa de atividade física. Jovens, um exercício aeróbico está resolvendo. Passou dos 30, perto dos 40, quando eu disse para o senhor que a gente começa a ter uma tendência de perda de força, é onde eu preciso associar o exercício resistido. Então, o idoso precisa de musculação. Doutora Érica, eu tenho pavor de academia. O melhor exercício é aquele que o senhor dá conta de fazer. E a gente vai modulando e vai tentando melhorar conforme a sua adesão. Então, às vezes, num Pilates, a gente consegue fazer o fortalecimento muscular. O exercício resistido é aquele contra uma força. Pode ser a bola, a mola, o Keraband, que são aqueles elásticos, o peso da academia, o aparelho da academia. Então, tendo uma resistência, a gente consegue estimular melhor a sua fibra muscular, a formação de osso. Então, o idoso, uma atividade aeróbica, que pode ser leve a moderada, de preferência sem impacto para quem tem artrose de joelho. E jogar pickleball. Pois é, aí o senhor... Mas o senhor não ama jogar pickleball e o pickleball não te dá um prazer, não te faz interagir e conectar com pessoas. Então, o pickleball para o senhor, ele é excelente porque ele abrange outros setores tão importantes quanto. O senhor socializa, o senhor tem ali uma descarga adrenérgica de prazer, o senhor gosta, está feliz jogando pickleball. Mas a gente precisa preparar o seu corpo para você não machucar no pickleball. É claro. Então, fazer um fortalecimento muscular é interessante. E daí a pouco, os idosos precisam de uma terceira modalidade, que é trabalho de equilíbrio, porque a gente sabe que o risco de queda em idosos é maior, e a queda no idoso traz muita repercussão negativa, aumenta muita mortalidade e a morbidade. Então, faz o pickleball, mas vai na academia ou no Pilates, melhora o fortalecimento muscular, faz alongamento e trabalha equilíbrio, fica perfeito. E caminhar? Caminhar é interessante. A caminhada, o número de passos que a gente dá por dia. Então, tem estudos que mostram quanto mais passos a gente dá por dia, quanto mais fisicamente ativo a gente está em tarefas do dia a dia. Tem até um controle de passos, né? Controle de passos. Maior vai ser a sua expectativa de vida. Então, a caminhada, para quem não tem problema de quadril, joelho e coluna, porque tem gente que, numa simples caminhada, piora as dores articulares. Porque é uma atividade aeróbica, de baixo impacto, mas ainda tem um impacto. Então, tem idosos que não toleram nem a caminhada por ter muita artrose em joelho ou quadril, por exemplo. Aí eu oriento a bicicleta, porque está sentado e dá uma pedalada, não tem aquele peso do corpo em cima das articulações. Ou a hidroginástica, também é um exercício aeróbico leve. Caminhada é excelente, 30 minutinhos de caminhada, mais um fortalecimento muscular, já está bem interessante para idosos. Érica, bom, nós estamos falando aí sobre a parte física, né? E para a cabeça, qual que é Dá trabalho para essa cabeça, não deixa parar, não. Eu falo com os meus pacientes, teria que ser mandatório uma avaliação com geriatra pelo menos 1 ano antes de aposentar. Porque aposentar é uma aposentadoria laboral. Então, você pode aposentar daquela profissão, mas a sua cabeça não pode parar. Então, a gente tem esse termo real da reserva cognitiva. Quanto mais o nosso cérebro é estimulado durante a vida inteira, a gente tem mais gordurinha para queimar. Então, é um cérebro que menos será afetado pelo Alzheimer. Então, mesmo quando você tem uma genética, um gene que te aumenta a possibilidade de ter Alzheimer, se você tem bons hábitos de vida e se você se estimula intelectualmente, você retarda esse início de sintomas. Então,
buscar aprender novas coisas. Eu aposentei, mas eu posso começar a aprender uma nova modalidade de atividade física, eu posso fazer um curso de inglês, eu posso aprender a tocar violão, que eu sempre quis, mas nunca achei tempo, eu posso ir para a igreja participar de um trabalho voluntário, fazer aula de canto, artesanato, trabalho manual, estudar novamente, fazer uma nova faculdade, mesmo que não seja para exercer, mas para te acrescentar em algo na sua vida. Então, eu falo assim que são inúmeros. E eu convido os meus pacientes para tentar imaginar. Eu hoje estou com 45 anos, tenho 3 filhos e estou numa vida muito dinâmica, né? Esposa, filho, hospital, consultório. Então, tem algumas coisas que são prazerosas para mim que eu não acho tempo para fazer ainda. Mas eu tenho esse projeto para quando eu estiver diminuindo o ritmo de trabalho, eu começar a fazer as coisas que eu tenho vontade. No meu caso, são artesanato, pintura, cerâmica. Então, a gente tem que buscar esses prazeres que a gente deixou para trás e resgatar isso a partir de 60, 70 anos, porque dá tempo, né? Nós não vamos viver até os 100. Então, porque é tanta coisa. Dá tempo, nós não vamos até os 100. Eu tenho vontade de estudar medicina. Volta, vamos fazer uma faculdade, por que não? Temos, né, já pessoas que formaram medicina com 80 anos. Né? E tá tudo bem. Érica, o Salmo, nosso mestre aí falando que o tempo tá acabando. Acabando. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Eu estive recentemente aqui no podcast com o Dr. Jorge Simões, que é médico, e da Academia de Letras. Sim. E nós estávamos conversando sobre como as pessoas estão lendo pouco. A informação está vindo muito rápido no celular, né? Então, os jovens, eles nem escrevem. Eles colocam no Viva Voz, pergunta para o Google ou para a IA agora, né? E o que eles querem saber, e a resposta vem muito rápida. Então, está exigindo menos leitura, menos pesquisa. Mas isso é uma preocupação, né? Porque a gente sabe que a gente precisa estimular. O cérebro precisa ser estimulado. Então, as crianças e adolescentes estão tendo muito estímulo tecnológico e que não estão abraçando toda a possibilidade do cérebro. Eu não estou autorizado para falar em nome do Jorge, entendeu? Mas eu fui presidente da Academia de Letras, continuo membro lá. Eu queria te pedir que você receite aos seus clientes a leitura. Mas a leitura é uma estimulação cognitiva fantástica, inclusive na área da linguagem do cérebro. Esse idoso que quer falar uma coisa, não lembra o nome, né? Não lembra o nome do objeto. Isso não é memória, isso é a parte da linguagem do cérebro. É a falta de vocabulário. Então, quando a gente começa... Leitura, né? Quando a gente começa nesse quadro de esquecimentos, é a hora de aumentar a leitura, fazer caça-palavra, palavra cruzada. É uma excelente estimulação cognitiva, né? A leitura e essa busca por novos vocabulários. Eu tiro por mim, entendeu, Érica? Eu leio 2, 3 livros por mês, entendeu? Eu vejo assim a rapidez do meu raciocínio, a memória, entendeu? Melhora tudo, né? Te traz conhecimentos gerais sobre tudo que o senhor está lendo. E te traz fluência verbal, vocabulário. Né? Então, o senhor consegue dialogar com muito mais facilidade do que quem não tem o hábito da leitura. Né? É isso aí. Doutora Érica, muito obrigado. Eu que agradeço. Você é tão simpática igual ao seu pai, igual a sua mãe, né? E queremos te agradecer do coração a sua presença. Sei que você é muito ocupada, mas muito obrigado aí por você ter Eu que agradeço o convite. Toda vez que for para falar de bons hábitos de vida, de envelhecimento ativo, de prevenção, pode contar comigo, com muito prazer. Tá? E eu fico bem feliz com o convite. Muito obrigado. Foi uma honra para mim estar aqui com vocês. Muito obrigado, doutora Érica, e muito obrigado também aos nossos assinantes pela audiência. E até a próxima.